10 dias de oração 2024. 10º dia. Vencedor para sempre. Apocalipse 21, versículo 4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O relato que narra a queda da humanidade no pecado, registrado em Gênesis, é uma lembrança constante daquilo que Deus não havia planejado e que se tornou, por defeito, a única realidade que conhecemos. Gênesis 3, versículos do 1 ao 24. As consequências que a desobediência do primeiro casal humano trouxe a este mundo são diversas. A separação da presença de Deus, Gênesis 3, versículo 24, o conflito no lar, Gênesis 3, versículo 12 a 13 e 4, do 1 ao 7, e a morte, Gênesis 3, versículo 21 e 4, versículo 8. São só alguns dos efeitos do pecado que estão presentes no dia a dia que vivemos. No entanto, Deus tinha um plano distinto para a humanidade. Gênesis 1, versículos 26 a 29, 2, versículos 8 a 15. Isso porque nunca foi plano de Deus que habitássemos em uma terra amaldiçoada pelo pecado. Gênesis 3, versículos 14 e 15, 17 a 19. Lugar em que reinam a dor e a doença. Gênesis 3, versículo 16. E as dificuldades laborais. Gênesis 3, versículos 17 a 19. A única esperança que existe para este mundo é Jesus retornar e restaurar todas as coisas. Hoje, o último dia de nossa série, estudaremos o significado e os alcances dessa nova criação. Para isso, examinaremos os 2 últimos capítulos do Apocalipse, observando o ressurgimento do paraíso, que nossos pais perderam no Éden, e, como Deus afirma, ver como o pecado e suas consequências não existirão mais. Apocalipse 21, versículo 1 a 22, versículo 5. E o mar já não mais existirá. Apocalipse 21, versículo 1. João teve o grande privilégio de ver a terra restaurada. E vi, declara João, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, versículo 1. Embora o firmamento e a terra tenham sido criados por Deus, Gênesis 1, versículos 7 a 10, e fossem muito bons para ele, Gênesis 1, versículo 31, João faz alusão ao fato de que ambos representam a criação deformada pelo pecado, Gênesis 3, versículo 17, e, portanto, deixarão de existir, Apocalipse 21, versículo 1. Então, nossa esperança deve ser colocada sobre o adjetivo novo, palavra que não deve ser entendida no sentido de reciclagem ou remodelação. Deus não esconderá as falhas deste mundo, nem varrerá para debaixo do tapete a poeira que ninguém quer ver. É uma recriação e, portanto, algo novo, como o que foi perdido no Éden. Por essa razão, Pedro afirma que, quando Jesus voltar, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. 2 Pedro 3, versículo 10. Tudo será destruído. Portanto, o que esperamos e que faz parte da promessa divina são novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, versículo 13. Vale a pena ressaltar, em vista do que foi dito previamente, que a esperança da restauração futura não ocorrerá imediatamente por ocasião da vinda de Jesus. Jesus virá, levará os redimidos ao céu, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17, e destruirá nosso planeta, 2 Pedro 3, versículos 10 a 13. A segunda vinda, João nos diz, dá início ao que conhecemos como milênio, onde os justos serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Então, depois do milênio, Apocalipse 20, versículo 1 ao 15, o planeta será recriado, e a promessa de um novo céu e uma nova terra será cumprida. Apocalipse 21, versículo 1 a 22, versículo 5. As consequências do pecado sobre a terra são inúmeras. Enquanto algumas partes do planeta são destruídas por enchentes, tornados e tsunamis, outras sofrem com secas e terremotos. A promessa de um novo céu e uma nova terra
nos incentiva a depositar nossa esperança na recriação futura e, em particular, ela nos motiva a ansiar pela vinda de Jesus em breve, a fim de iniciar a restauração de todas as coisas. Atos 3, versículo 21. Na recriação do planeta e no contexto da destruição da antiga ordem, João vê que o mar já não existia. Apocalipse 21, versículo 1. Considerando que o firmamento, a terra e os oceanos foram criados por Deus, Gênesis 1, versículo 6 a 10, é difícil pensar que o mar, que Deus qualifica como bom na criação, Gênesis 1, versículo 10, desaparecerá. É provável, portanto, que essa imagem no Apocalipse seja uma referência ao mar ou abismo de onde surgem os poderes que procuram prejudicar o povo de Deus. Apocalipse 9, versículo 1 e 2 e 11, versículo 7. 13, versículo 1, 17, versículo 8, 20, versículo 1 e versículo 3. Nesse sentido, a expressão "o mar já não existe" tem a intenção de destacar que na nova terra o mal terá deixado de existir. Por isso, os justos poderão descansar em paz. Por outro lado, o mar também pode funcionar como um símbolo de separação. A ilha de Patmos, local para onde João havia sido exilado, Apocalipse 1, versículo 9, era um lugar rochoso, cercado pelas águas do mar Egeu. Para ele, como pode ser para alguns de nós, o mar representava a cisão que existia entre ele e seus entes queridos. Assim, ao dizer que na nova terra não haverá mar, João estava tentando enfatizar que os redimidos nunca mais experimentarão o triste sentimento de separação. Em outras palavras, a promessa divina é que nunca mais diremos adeus. Esse é um dos tantos não mais do Senhor no Apocalipse. O pecado trouxe separação, caos, destruição e conflitos. A promessa é que um dia, que não está muito longe, o mar, como um símbolo do mal e da distância, deixará de existir. E a dor já não mais existirá. Apocalipse 21, versículos 4 e 5. O pior adeus que vivemos hoje é aquele que dizemos quando alguém que amamos morre. Mesmo que tenhamos fé na promessa da ressurreição, ainda assim sofremos quando perdemos nossos pais, filhos, cônjuges ou amigos. E, principalmente, quando refletimos que, no tempo que nos resta de vida, não poderemos desfrutar de sua companhia. Entretanto, a esperança é que Deus enxugue as lágrimas dos olhos daqueles que habitarão na nova terra. Apocalipse 21, versículo 4. Onde já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. João ouve essa promessa viva do céu. Apocalipse 21, versículo 3. Enfatizando assim que seu cumprimento é certo. Vale a pena lembrar que a aflição, em todas as suas formas, começou no Éden, após a queda. Gênesis 3, versículo 1 ao 4 e versículo 16. O plano original era que a humanidade vivesse para sempre, não sofresse de doenças e enfermidades, nem tivesse uma vida miserável. Gênesis 1, versículos 26 a 29 e 2, versículos 8 a 15. Foi o pecado que ocasionou a ruína da humanidade. É por isso que, depois de enumerar as ansiedades que você e eu experimentamos no dia a dia, a voz que João ouve insiste, novamente, que essa ordem de coisas deixará de existir. Apocalipse 21, versículo 4. Isso nos lembra que você e eu, como afirmam as Escrituras, seremos transformados em um instante, em um abrir e fechar de olhos, e nossos corpos serão revestidos de imortalidade. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 55. Em outras palavras, a morte será destruída. 1 Coríntios 15, versículo 54. Apocalipse 20, versículo 14. E, consequentemente, as lágrimas, o luto e a tristeza serão totalmente eliminados, para nunca mais surgirem. Apocalipse 20, versículo 4. A vitória que os redimidos desfrutarão na nova terra se dá pelo triunfo de Jesus na cruz. 1 Coríntios 15, versículos 56 e 57. Embora o avanço da ciência médica nos últimos anos tenha sido, sem dúvida, benéfico para o ser humano, não existe remédio que cure a doença da morte. É unicamente graças a Jesus, que derrotou Satanás no Calvário, que um dia, revestido de imortalidade, 1 Coríntios 15, 54, estaremos para sempre com o Senhor,
1 Tessalonicenses 4, 17. O texto acima descreve a preocupação do Senhor com o sofrimento humano, sofrimento que pode se manifestar ao contemplar a morte, o choro e o luto. Apocalipse 12, 4. É apropriado observar que o cuidado divino com seus filhos é mencionado pela primeira vez em Apocalipse 7. Ali lemos que aquele que se assenta no trono estará presente para protegê-los, e jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Apocalipse 7, versículo 16. Além disso, percebemos que Jesus os pastoreará, conduzindo-os a fontes de águas vivas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, versículo 17. Isso implica que a promessa do Senhor em Apocalipse inclui outras dores, e não apenas aquelas que sofremos por causa da morte. A única maneira de acabar com esses males é Deus recriar este mundo, o que é claramente afirmado por aquele que está sentado no trono, que diz: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Essa esperança, cujas palavras são fiéis e verdadeiras, Apocalipse 21, versículo 5, é a base sobre a qual são construídos o novo céu e a nova terra que João viu, Apocalipse 21, versículo 1, servindo de garantia e certeza de que Deus recriará todas as coisas, Apocalipse 21, versículo 5. A recriação deste mundo, portanto, não afetará somente a natureza, mas também o ser humano, que nunca mais experimentará a separação que a morte, e como um inimigo cruel, irrompe no seio das famílias. É fundamental recordar que essa promessa se soma ao resto dos outros não mais pronunciados pelo Senhor no livro do Apocalipse, convidando-nos a refletir que na nova terra não haverá mais separação, caos, fome, nem calor, frio ou morte. E a maldição não mais existirá. Apocalipse 22, versículos do 1 ao 5. João contempla a descida na Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 2 e 9 a 10, e descreve em detalhes as belezas da cidade, Apocalipse 21, versículos 12 a 25. A descrição que João faz do brilho, dos alicerces, materiais, muros e portas, Apocalipse 21, versículo do 11 a 21, não se compara com o fato de que ela não terá templo, pois o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Apocalipse 21, versículo 22. Além disso, a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada, Apocalipse 21, versículo 23. Os redimidos, por fim, terão livre acesso, uma vez que seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Apocalipse 21, versículo 25. João também viu um rio de água viva, brilhante como cristal, procedente do trono de Deus e do Cordeiro, o qual corria pelo meio da cidade. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Localizada em cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Apocalipse 22, versículo 2. A última vez que um ser humano viu e pôde tocar a árvore da vida foi no Éden, especificamente antes de Adão e Eva desobedecerem. Gênesis 2, versículo 9 e 3, versículo 22. Para evitar que o casal comesse da árvore e vivesse para sempre, Deus os expulsou do Éden e, desde então, nosso contato com a árvore tem sido meramente teórico. Um dia isso mudará. O Senhor promete que, uma vez que a terra seja recriada, aqueles que escolherem acreditar em Jesus e ser fiéis terão o privilégio de entrar pelos portões da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 14. Ao final do relato, João menciona os dois últimos, não mais, do Senhor. Não haverá mais maldição. Apocalipse 22, versículo 3. E não haverá mais noite. Apocalipse 22, versículo 5. Vamos começar com o primeiro. A primeira a receber a maldição do pecado foi a serpente. Gênesis 3, versículo 14. Que foi o instrumento usado por Satanás para enganar Eva. Gênesis 3, versículo do 1 ao 7. A segunda foi a terra, que produziria espinhos e cardos, tornando o trabalho do homem penoso e difícil. Gênesis 3, versículos 17 a 19.
No entanto, a boa notícia é que a maldição do pecado será removida e, com ela, o exílio que nos foi imposto chegará ao fim. Os redimidos terão a oportunidade de estar perto do trono de Deus e do Cordeiro, que estarão na cidade, Apocalipse 22, versículo 3, e poderão ver a face do Senhor, Apocalipse 22, versículos 3 a 4. Em outras palavras, o exílio terminou, de modo que a raça humana pode retornar ao verdadeiro lar, aquele que foi originalmente construído para ela, o novo Éden. O segundo não mais do Senhor é que na Nova Jerusalém não existirá noite, Apocalipse 22, versículo 5. Essa característica da cidade anunciada em algumas cenas anteriores, Apocalipse 21, versículo 23, versículo 25, se deve ao fato de que os redimidos não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Apocalipse 22, versículo 5. O Senhor, o Criador da luz e dos luzeiros celestes, Gênesis 1, versículo 3 e versículos 14 a 18, não precisa delas ou de meios artificiais para iluminar a cidade. A presença de Deus supera qualquer tipo de luz, e é sob a proteção dessa luz que os redimidos reinarão com o Senhor para todo sempre. Apocalipse 22, versículo 5. Conclusão: a restauração da humanidade é o único caminho que existe para este mundo manchado e destruído pelo pecado. O Senhor virá e nos promete que, depois do milênio, aquilo que perdemos no Éden será restaurado. Não haverá mais caos e separação, e a maldição que o pecado trouxe será completamente erradicada. Jesus venceu, e a justiça que seu sacrifício concede a todos nós, que cremos e andamos com ele, será o direito de comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelos portões. Apocalipse 22, versículo 14. Convite. Embora a ciência tenha desenvolvido formas de prolongar a vida e existam propostas para acabar com as injustiças sociais, nenhuma delas se compara com o que Deus nos prometeu. Convido você a orar constantemente para que essa certeza nunca se apague em nosso coração e, assim, um dia entremos na Nova Jerusalém e vivamos com o Senhor para sempre. Querido ouvinte, foi muito bom passar esses dias compartilhando o áudio deste sermonário. Desejo em breve compartilhar neste canal o áudio do sermonário da Semana Santa. Coloque aqui nos comentários do YouTube se você ouviu todos os sermões, se foi útil para você e que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal O Bom da Bíblia aqui no YouTube e ative o sininho das notificações, para que toda vez que tivermos conteúdo novo, você seja notificado.